O mundo de Game of Thrones é muito famoso por ter muitos personagens e personagens muito bem escritos pelo George R. R. Martin. São profundos, complexos e quase todos têm um papel muito importante e decisivo para a história das crônicas. Ou seja, nenhum personagem que está dentro da história é aleatório e as crônicas contam com mais de 1000 personagens que possuem nome e identidade dentro da obra. Ainda assim, mesmo que eu considere todos os personagens muito bons, existem aqueles que não são muito amados, né, pelos fãs e nem por mim. Existem os personagens que são os vilões e que a gente ama odiar, mas também existem aqueles personagens que a gente simplesmente detesta e não consegue ver eles aparecendo dentro dos livros, que já torce o nariz. E recentemente o Caco do Caldeirão Furado fez um vídeo falando sobre os personagens que ele mais detesta do universo de Harry Potter. E eu, como sou adepto da filosofia de roubar como um artista, estou aqui roubando a ideia do Caco para fazer justamente esse tema de vídeo, só que com o universo das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, no vídeo de hoje, eu vou listar os 10 personagens que eu mais detesto dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Mas, para não deixar só a minha opinião pessoal, no final do vídeo eu também vou trazer a opinião de vocês, comunidade aqui do canal, porque eu pedi para que vocês votassem nos personagens que vocês mais odeiam dentro das crônicas e de Game of Thrones e reunir num formulário para também mostrar para vocês qual que é a opinião da maioria sobre quem é o personagem mais odiado aí do universo do George R. R. Martin. Então, eu sou o TH Magaldi e se você ama Game of Thrones e os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Antes de tudo, fica o meu pedido de sempre, para caso você queira se tornar um membro aqui do canal e ter acesso ao nosso famoso grupo de membros ou a conteúdos exclusivos, dá uma olhada aí no clube de canais, essa opção de seja membro que aparece aí no YouTube depois que você se inscreve. Os planos são bem acessíveis e você ajuda o meu trabalho a continuar aqui, beleza? E caso você não possa se comprometer a se tornar um membro, né, que é um pagamento por assinatura, né, então é um apoio recorrente, você pode dar uma olhada nos links que eu deixei na descrição, que tem links para produtos tanto na Amazon quanto no Mercado Livre, e caso você compre esse produto ou você acesse as plataformas através desse link, você já ajuda o canal sem gastar nada mais por isso. Então, caso você goste do meu trabalho aqui, dê uma olhada nesses serviços e produtos aí que eu destaquei e, obviamente, caso você não possa ajudar financeiramente, seu like, seu comentário e sua inscrição já ajudam muito. Além disso, também fica um aviso da minha parte. Essa é uma lista totalmente pessoal e o principal critério é o meu gosto pessoal. Então aqui não é uma questão de estar certo ou errado, eu simplesmente vou tentar opinar sobre os personagens que eu não gosto dentro das crônicas, os personagens que mais me irritam, mais me incomodam, e eu vou tentar justificar o porquê de cada um deles estar aqui na lista. Além disso, para não ficar tão óbvio, eu não trouxe os personagens que são os principais vilões das crônicas, porque é óbvio que um bom vilão é feito para ele ser um pouco odiado, ou no mínimo temido. Quando eu leio um personagem que é feito, construído para ser um vilão, eu já pondero isso na minha avaliação sobre aquele personagem, né? Então, eu acabei não trazendo para minha lista os vilões mais clássicos da obra, como o Joffrey e o Ramsay, que costumam ser muito odiados, nem mesmo a Cersei. Eu acabei focando mais nos personagens que realmente me irritam dentro da obra, os personagens que, não que são mal escritos, porque eu realmente não acho que tenha um personagem dentro das crônicas que seja mal escrito, ou talvez até inútil para a história. Via de regra, eu acho que se o personagem tá te causando ranço, geralmente ele está cumprindo uma função ali dentro da narrativa, então ele já é importante, afinal, isso aqui é a arte, né? E a arte serve para causar impressões na gente, né? Servem para despertar sentimentos, ideias. Então, se você odeia muito um personagem, provavelmente ele tá cumprindo um papel bom dentro da história. Mas eu foquei nos personagens que realmente mais me irritam, assim, os personagens que eu mais olho e falo, queria que esse cara morresse dentro da história. Esse é mais ou menos o meu critério. E eu vou explicando os detalhes também conforme a lista foi passando, beleza? Então, já fica explicado. E claro, você pode deixar a sua própria lista aí nos comentários, que eu vou adorar ler e fazer parte da discussão como um todo. 10. Daario Naharis. E bom, eu vou começar com um que provavelmente não vai estar na lista de ninguém, mas que é o mercenário Daario Naharis, que aparece ali pro arco da Daenerys a partir do terceiro livro, A Tormenta de Espadas. E particularmente o Daario é um bom exemplo do tipo de personagem que vai estar aqui na minha lista. Ele não me incomoda por ser um cara realmente violento ou cruel, ou por ser um personagem vilanesco.
Mas ele me incomoda porque o papel que ele tem dentro da história, em especial no arco da Daenerys, é um papel muito chato. Primeiro que ele interfere diretamente na personalidade da própria Daenerys, que fica muito apaixonada pelo Daario Naharis e tem seus momentos de adolescentinha, né? Porque vamos lembrar que a Daenerys é adolescente, né? Quando ela conhece o Daario, ela tá ali fazendo seus 14 para 15 anos. E ela vê no Daario esse personagem que representa para ela quase que o oposto do Sor Jorah Mormont, que é um outro interesse romântico que a Daenerys tem, de certa forma. A Daenerys ama o Sor Jorah, né, porque ele é um cara que protegeu ela, que ela confia, e ela sabe que o Sor Jorah tem um interesse romântico por ela. Então ela fica meio mexida por isso, né, ela quer de alguma forma agradar o Sor Jorah. Mas quando ela conhece o Daario, ela percebe que as qualidades que o Daario tem são que atraem ela num homem de fato. Porque o Daario é muito forte, ele é muito valente, ele é meio galante, ele é destemido, ele não tem medo de nada, ele tá sempre pronto pra batalha, pra violência, e a Daenerys gosta disso num cara. Não à toa ela foi casada com o Khal Drogo e se apaixonou pelo Khal Drogo de fato. Fora que o Daario é um personagem meio pavão, né, ele é cheio de acessórios, ele tem cabelo e barba coloridas, né, então ele é um personagem muito mais galante do que o Sor Jorah, que é meio que um velho acabado, especialmente nos livros. E não tem nenhum problema nisso tudo, né, o fato é que a Daenerys fica meio apaixonada pelo Daario Naharis, e sempre que ela pensa nele, a Daenerys fica mais parecendo com a Sansa do que com a própria Daenerys, né? Ela fica olhando e falando, nossa, esse cara, ele é muito violento, mas nossa, ele é muito bonito também. Ele é um monstro, mas ele é um monstro galante. E ela fica nessa bobagem, fora que o Daario dá péssimos conselhos pra Daenerys, justamente porque ele não é um líder militar super inteligente, ou um governante polido, ou um cara bem educado. Ele é um mercenário, então ele pensa como mercenário. E durante o arco de Meereen, onde a Daenerys está precisando negociar muitas coisas, abrindo mão de coisas importantes para ela, tentando conciliar vários lados que estão em oposição, tanto de maneira externa em Meereen, quanto de maneira interna para ela, né, dentro de si mesma, ela tá tentando fazer negociações, né, para tentar lidar com aquela situação. O Daario tá lá no ouvidinho dela como um diabo, pedindo para ela jogar tudo pro alto e tacar o terror na cidade, queimar todo mundo, matar todo mundo. Então, para mim, a ponto da própria Daenerys mandar o Daario embora numa missão, porque ele tá atrapalhando a maneira clara que ela quer governar a cidade. Então, para mim, o Daario é um personagem bem chatinho e, sinceramente, apesar de eu achar legal a forma como ele traz os corvos tormentosos pro lado da Daenerys, lá no terceiro livro, é um personagem que eu acho meio dispensável pra história. Eu acho que se não tivesse o Daario, as coisas não mudariam muito, né? Ele funciona como esse interesse romântico da Daenerys e pra deixar ela um pouco mexida, e talvez pra gente lembrar que a Daenerys é muito jovem dentro da história, mas no geral é um personagem que me incomoda e que eu cortaria da história se eu pudesse. 9. Osney e Osmond Kittelblack. Bom, já os irmãos Kittelblack são parecidos. Eu acho talvez até que eu devesse ter colocado eles em 10º e o Daario Naharis em 9º, mas não faz muita diferença nesse caso. Eu acho os Kittelblack chatos. Eles são aqueles personagens que fazem parte e demonstram de forma muito evidente a corrupção da Guarda Real durante o final do governo Baratheon dentro das crônicas. A gente basicamente está vendo meio que o pior momento da guarda, né? Com vários cavaleiros sendo elevados ao posto de Guarda Real pura e simplesmente por questões políticas e pela própria corrupção de dentro da corte. E no caso do Osney e do Osmond Kittelblack, só um dos dois, né, vai para a Guarda Real, mas eles são capachos da Cersei, né? Eles servem para, eles são usados para Cersei para fazer os seus trabalhos sujos, como assassinar o Alto Septão ou mesmo tentar incriminar a Marjorie. Então eles servem, né, como peças centrais ali das manipulações que a Cersei faz na corte e demonstram muito dessa fraqueza do poder que a Cersei tem, porque o próprio Osney e Osmond não são figuras tão confiáveis. Isso porque no segundo livro eles estavam meio que trabalhando pro Tyrion, e depois quando o Tyrion decai da sua posição, eles voltam a trabalhar pra Cersei. Um deles é elevado a membro da Guarda Real, o outro não. A Cersei fica usando muito eles dentro dos seus planos, se envolve fisicamente até, né, com um dos dois. E sinceramente, outra coisa que me irrita é o nome deles, né, Osney e Osmond. Eu nunca sei qual é qual, eu nunca sei de qual dos dois personagens é o Cavaleiro da Guarda Real, qual dos dois personagens se envolve fisicamente com a Cersei. Eu sei que eles são muito chatos e que toda vez que eu vejo eles aparecendo dentro da história, eu sei que eles vão fazer alguma coisa meio merda, né? Fora que os dois são figuras bastante babacas, sem ter necessariamente algum feito para sustentar a posição deles, né? Eles não são particularmente grandes cavaleiros, eles não são cavaleiros realmente capazes, muito embora talvez não sejam os piores cavaleiros de Westeros, mas
mas eles não têm nenhum feito para sustentar a posição deles, eles estão ali única e exclusivamente pela manipulação da Cersei, e talvez eles estejam aqui para representar todo esse momento da guarda real do rei Joffrey e do Tommen, né? Que é uma guarda real bastante precária e com pouca honra, né? Mas com certeza eles são os dois nomes que eu menos gosto, e são dois personagens que eu espero que se ferrem no final da história. Um dos dois já foi preso, né, pela fé militante, né, já foi até torturado pela fé, inclusive é ele que, ou é o Osney ou é o Osmond, que acaba incriminando a Cersei para ela própria ser presa, já que ela mandou ele matar o antigo Alto Septão, né, e depois quem assume é o Alto Pardal. Mas o fato é que eu acho esses dois personagens muito chatos, e outra coisa que me incomoda é que eles compram muito fácil os planos da Cersei. Então, além de tudo, eles não são inteligentes. Acho que a Cersei até comenta durante os livros que eles não sabem nem ler. O que, claro, que pro cenário de Westeros não é algo tão incomum, mas eles, né, estão envolvidos ali diretamente com o poder, fazem parte da corte de certa forma. O mínimo que você esperava é que eles tivessem algumas habilidades essenciais, né, para um espião, para um agente de alguém importante que é saber ler. Mas enfim, são dois personagens que eu considero muito chatos e que toda vez que aparecem na história me irritam pra caramba. 8. Sir Criston Cole. Bom, na oitava posição, eu fiquei bem em dúvida se eu colocaria o Sir Criston Cole ou o Aerion Chama-Viva. Porque, particularmente, eu quis focar mais a minha lista nos personagens que aparecem dentro das Crônicas de Gelo e Fogo. Afinal, é um momento da história que a gente tem mais elementos, mais detalhes, mais informações. Então, para minha lista, eu meio que cedi um espaço só para personagens que fazem parte do lore das Crônicas, né? Que é essa oitava posição. E eu fiquei em dúvida se eu colocaria aqui o Sir Criston Cole ou o Aerion Chama-Viva. Mas particularmente eu preferi colocar o Sir Criston Cole porque eu acho que as suas decisões e a personalidade dele fizeram mais mal para a história de Westeros e para a história da casa Targaryen do que o próprio Aerion Chama-Viva. O Aerion a gente sabe que era um personagem cruel e louco, mas ele meio que teve o final que ele merecia pela própria loucura, e de certa forma o Sr. Duncan no Alto conseguiu vencer esse personagem, né, durante o julgamento por combate e tudo mais. Então os atos de crueldade e de maldade que nos irritam no Aerion são punidos dentro da própria história. Já no caso do Sir Criston Cole é muito mais complexo. Eu sei que o Sir Criston Cole, a gente não tem uma visão objetiva sobre ele, até porque a história da Dança dos Dragões como um todo, dentro do livro Fogo e Sangue, é narrada sobre vários pontos de vista diferentes e nenhum desses pontos de vista é preciso. A gente tem muitos relatos que deixam brechas e que têm opiniões divergentes sobre o que de fato aconteceu. Em algumas versões da história da dança e da história da Rhaenyra, o Sir Criston Cole era um cavaleiro justo e leal, e foi a Rhaenyra que tentou seduzir o Sir Criston inúmeras vezes e nunca conseguiu, e por isso ela, né, ficou enraivecida contra ele, o que fez com que o Sir Criston Cole passasse pro lado dos verdes. Mas a versão que eu considero que faz mais sentido para dentro da história, e que inclusive é a versão escolhida para House of the Dragon, é que a Rhaenyra e o Sir Criston Cole tiveram um envolvimento, mas o Sir Criston Cole não conseguiu se livrar da culpa por aquele envolvimento com a Rhaenyra, afinal ele estava transando com a herdeira do trono, e ainda por cima ele era um membro da Guarda Real, que tinha um juramento e tudo mais. E quando a Rhaenyra não quis fugir com ele, né, e de alguma forma dar um sentido para essa culpa que ele estava sentindo, ele acabou se voltando contra ela e passou a ser um grande hater da Rhaenyra. O que basicamente torna o Sir Criston Cole o maior incel da história de Westeros. A Rhaenyra ficou com ele achou que isso criava um vínculo eterno entre os dois e que ela devia algo para ele, tentou convencer ela a fugir com ele, e quando ela não quis ficar com ele, abrir mão de todo o mundo dela para ficar com ele se revoltou e considerou que a Rhaenyra então era uma puta mentirosa e acabou passando a agir contra ela, passando pros inimigos da Rhaenyra. Ou seja, além de incel, ele era um grande de um traíra. Fora que o Sir Criston Cole também é um personagem que excedeu muito a sua posição da Guarda Real, o que também demonstra como a Guarda Real pode se corromper e ter um papel terrível ao longo da história de Westeros. Não à toa ele ficou conhecido como o Fazedor de Reis. E é muito da sua liderança que vai levar os verdes e que vai conduzir os verdes durante toda a Guerra Civil, durante todo o período da dança. E de certa forma, várias das decisões dele vão levar os verdes a eventualmente serem derrotados pelos negros. Não necessariamente porque ele foi derrotado em alguma batalha, mas porque, enfim, eles acabaram não conseguindo aproveitar todos os recursos que tinham e eventualmente os negros acabaram se sobressaindo e tiveram mais dragões e uma coalizão mais forte, né, do que os verdes, e por isso o Sir Criston Cole também é culpado. Ele comprou a briga dos verdes, comprou a briga do Aegon II, mas também nem foi capaz de levar ele à vitória. Fora que aqui e ali, dentro dos relatos da Dança dos Dragões, a gente vê alguns crimes de guerra sendo cometidos pelo Sir Criston Cole, em
inclusive matar, né, o Lord Bisbury, que foi o único membro do conselho do rei Viserys que se opôs à coroação do Aegon II, preferiu ficar do lado da Rhaenyra, e numa dos relatos que a gente tem, que também é o escolhido lá por House of the Dragon, o Sir Criston Cole, durante o próprio conselho, vai lá e mata o Lord Bisbury, o que também é um grande ato de crueldade, de trairagem, que a gente vê que esse personagem tava saindo um pouco do controle também. E claro, daí também tem o lado de House of the Dragon, que não necessariamente eu acredito, né, onde rola um envolvimento romântico e bastante hipócrita entre a Alicent e o Criston Cole. Eu acho que não tem nenhum relato sobre isso dentro dos livros, então não tô considerando isso pro personagem, mas realmente dentro do Lord Westeros, quando eu paro para olhar personagens que me irritam e que eu não gosto, né, que eu detesto, geralmente vem o Aerion Chama-Viva e o Criston Cole na minha mente, mas eu acho que as ações do Criston Cole tiveram um peso mais decisivo e mais negativo para a história de Westeros como um todo, e por mais que a gente conheça o final dele na Dança dos Dragões, eu acho que o final do Aerion tem mais justiça do que o final do Sir Criston Cole como um todo. 7. Craster. Bom, acho que aqui também, a partir dessa 7ª posição, são personagens que são mais comuns de estarem na lista das pessoas de personagens mais odiáveis ou detestáveis. No caso do Craster, eu acho que eu nem preciso me aprofundar muito. O cara simplesmente mantinha relações com suas próprias filhas, e ainda por cima, quando nascia um menino dessas relações incestuosas, ele entregava para os outros, né, como um sacrifício. Fora o fato do Craster ser um grande babaca, arrogante, como a gente vê na forma como ele trata, né, os membros ali da Patrulha da Noite, que não necessariamente também é a galera mais legal do mundo, né, mas a forma como ele também oprime e trata mal as próprias mulheres, né, e filhas e tudo mais, mostra que ele é um ser humano bastante ruim. Eu acho que o Craster fica um pouco mais baixo nessa lista aqui, porque tem um fator atenuante, que é o fato de que ele vive numa comunidade muito isolada, num contexto muito específico, ali do norte da muralha, onde tem os outros que estão atacando, então a ideia dele fazer sacrifícios é uma forma dele, de certa forma, sobreviver, e é um cenário que eles têm realmente poucos recursos e mais sobrevivem do que vivem, mas eu acho que isso não anula o fato de que o Craster é um dos personagens mais monstruosos que a gente vê dentro das crônicas, né? Pela forma como ele trata todo mundo, pela forma como ele parece pensar e agir, e pela forma como ele se relaciona com as próprias filhas e também trata essas mulheres como um todo, né? Ele não faz questão nenhuma de ser bom com elas ou enfim, de trazer realmente uma vida melhor para aquelas pessoas que estão ali. Inclusive, talvez o Craster pudesse ter uma vida mais justa e com recursos melhores se ele se unisse a algum outro clã do Povo Livre, ou até se ele tentasse negociar de alguma forma com a Patrulha da Noite, enfim, mas também pela arrogância. Ele criou aquele sistema que serve muito bem para ele e mantém aquele sistema, mesmo que ele seja na base da força e da opressão contra as mulheres, que são suas próprias filhas. Então, assim, é até difícil, é tão absurdo o cenário do Craster, para ser bem sincero, que até é difícil você botar em palavras porque que você detesta ele, né? Mas, enfim, eu acho que todo mundo que é de bem, que tá vendo esse vídeo, concorda que o Craster merece estar numa lista de personagens mais odiáveis das crônicas. 6. Victarion e Euron Greyjoy. E bom, como vocês devem ter visto, eu roubo um pouquinho na lista às vezes e coloco mais de um personagem. Tem personagens pra mim que são muito parecidos, às vezes fazem parte do mesmo contexto, e eu odeio eles pelos mesmos motivos. O Euron Greyjoy talvez seja o único dessa lista que é um vilão de fato da história, e que é um personagem de certa forma feito pra gente odiar. E na minha opinião, o Euron é o personagem mais cruel das crônicas, né? Quase todas as ações e coisas que a gente vê sobre o Euron são revestidas sob um véu de crueldade e com um tom quase maligno, né? É quase como se o Euron se deleitasse, né, de tudo que ele faz de ruim para as outras pessoas, e ele vê um certo propósito nisso. Eu acho que o Joffrey, por exemplo, é um personagem cruel, porque ele é mimado e arrogante. O Ramsay, ele é um psicopata. Ele também gosta, ele sente prazer na violência que ele causa e na crueldade que ele comete contra os outros. Mas o Euron transforma isso em algo quase religioso, né? Ele tem um ar ritualístico nas crueldades que ele comete, na crueldade que ele faz. E para mim isso torna sempre um pouco pior ver a forma como o Euron age dentro das crônicas, né? Ele não tem problema também em agir contra a própria família, o que mesmo dentro dos padrões violentos de Westeros é
um grande crime, e ele comete muitos tipos diferentes de violência, né? Ele comete abusos psicológicos, ele comete abusos físicos, torturas, ele mata e saqueia sem nenhum problema, ele abusa também sexualmente dos próprios irmãos, e ele realmente não tem limites, né? Como a gente vê com a Thalia Flowers, né? Que é a menina que ele pega como amante nas Ilhas do Escudo, promete um futuro bom pra ela, engravida a menina e, eventualmente, usa a menina grávida como um sacrifício dentro da Batalha do Sangue. Então, realmente, o Euron é um personagem cuja crueldade não comete limites, e ele ainda por cima, mais do que o Joffrey ou o Ramsay, ele é megalomaníaco, né? Ele acredita que ele é uma espécie de encarnação de Deus, e que ele tem esse direito divino de fazer o que quiser. Então, ele tem um tom muito sombrio, né? Pra mim, não só é o personagem mais cruel das crônicas, como também é o personagem mais sombrio, que eu acho que mais me causa um calafrio toda vez que eu penso nele. E o Victarion tá junto com o Euron, porque o Victarion me incomoda por um outro motivo que me irrita muito, que é o fato do Victarion ser um grande de um covarde. O principal crime que ele cometeu foi ter assassinado a própria esposa após saber que ela teve relações com o Euron. E o curioso é que mesmo o Victarion conhecendo o quanto o Euron é ruim, mesmo o Victarion odiando profundamente o Euron dentro de si, e até mesmo sabendo e se sentindo culpado pelo que fez com a esposa, porque sabe que muito provavelmente ela não foi por vontade própria com o Euron, e sim que ele deve ter abusado dela, ele não consegue fazer nada contra o Euron. Ele não consegue agir contra o Euron, porque acima de tudo, ele é um covarde. Ele tem medo do Euron, ele tem medo dessa aura maligna e espiritual que o Euron causa nas pessoas, essa coisa quase mágica, e ele tem medo de ofender os bons costumes, como se matar a própria esposa na porrada também não fosse terrível. Eu acho que o Victarion, ele representa quase de forma realista um tipo de pessoas que a gente tem, que se apegam muito mais a uns valores tradicionais do que a realidade da vida mesmo, do que o que essas pessoas realmente sentem, do que como as coisas influenciam na prática, né? São pegadas a alguns valores que talvez não fazem sentido e que são contrários dentro da própria crença, né? Então, por exemplo, dentro das crônicas, o Victarion não age contra o Euron porque ele teme esse conceito de uma punição divina pelo fratricídio. Mas é curioso que o próprio Euron, os irmãos sabem o quão violento ele foi contra outros irmãos, o quanto ele abusava dos outros irmãos, e até esse ato, né, dele agir contra a esposa do Victarion, que era a família dele, né? Mas isso nunca é punido da forma como se deve, né? Na mesma medida, ou pelo menos na mesma intensidade do crime que o Euron cometeu. Porque existe um pacto entre esses irmãos mais poderosos da família Greyjoy de se defenderem, de certa forma. Então, não sei, toda a situação do Victarion sempre me soa muito hipócrita, e eu acho que ele é muito covarde, né? Ele é um cara que sabe que é um bom guerreiro, ele sabe valorizar o poder de luta, ele odeia o Euron. Quando o Euron manda ele pra buscar a Daenerys como esposa, ele imediatamente pensa em trair o Euron e conquistar a Daenerys pra ele próprio, boa sorte. Ele também tem uma das criadas que o Euron deu pra ele, que é uma mulher que não pode falar, né? Então ele confessa o ódio que ele tem sobre o Euron pra ela, mas ele nunca age diretamente contra o Euron, tanto por temer o Euron, quanto por temer uma punição divina. E aí ele fica remoendo sentimentos, descontando nos outros, porque ele não sabe lidar com a própria vida, né? Então ele é um personagem que eu acho bastante detestável, não gosto do Victarion, muito embora os povos dele sejam bons dentro da história, né? Tem momentos interessantes de luta e tudo mais, mas é um personagem que eu realmente não gosto, e que, na minha opinião, eu gostaria muito que ele e o Euron se matassem, os dois morressem brigando um contra o outro. Aí talvez, se o Victarion fizesse isso, eu ia gostar um pouco mais dele no futuro da história. 5. Lysa Arryn. Bom, a Lysa também entra na minha lista por ser uma personagem que... Covarde não é a palavra certa pra ela, né? Eu não acho que a Lysa Arryn seja covarde. Acho que é mais pela forma como ela é manipuladora e fria, né? A Lysa é uma personagem que é central pra história das Crônicas de Gelo e Fogo. Afinal, é ela que envenena o Jon Arryn, então mata o próprio marido e envia uma carta pra Catelyn acusando os Lannisters, o que inicia de verdade, né, todos os eventos do primeiro livro. Então, se não fosse a Lysa Arryn, muito provavelmente a bastardia dos filhos da Cersei teria sido descoberta de uma maneira muito mais explícita pelo reino, e talvez isso acabasse numa guerra, como aconteceu, mas com os Lannisters muito mais acuados, né, e reféns. O Ned Stark provavelmente nunca teria ido ser irmão do rei em Porto Real, e toda a tragédia que acontece com a família Stark nunca teria acontecido. Então, muito do que acontece de ruim dentro da obra é culpa da Lysa. E claro, do Mindinho também, porque a Lysa só fez essas coisas sobre as promessas que o Mindinho fez pra elas, deles casarem, deles ficarem juntos e etc. Mas a Lysa é aquele personagem que se acha demais,
demais. Ela se acha uma grande mulher, ela se acha numa posição de segurança, ela acredita muito que ela e o filho, né, o Robin Arryn, são muito especiais, mas você percebe que no fundo ela é uma pessoa extremamente segura. Ela sempre foi uma mulher deixada de lado pelo homem que ela amava, né, o Mindinho, que sempre preferiu a Catelyn, sempre se ressentiu muito da própria família por conta disso e sempre guardou esse ressentimento pra eventualmente agir pelas costas de todo mundo e quando tivesse uma posição segura, poder revelar qual era a sua verdadeira identidade, né, e deixar demonstrar o quanto ela se achava superior a todos, mesmo sem ser. Não tem nada no que a Lisa Arryn tenha feito, não tem nada que a gente conheça da história dessa personagem que fale bem dela, né, que coloque qualquer ponto favorável a ela. Ela tenha demonstrado qualquer feito, qualquer estratégia, qualquer atitude, seja na criação dos filhos, ou seja como esposa, ou seja como mulher, que faça com que a gente pense que ela tinha algum valor, mas ela, mesmo assim, acreditava que era muito superior a todo mundo. E isso está muito evidente na forma como ela trata a Catelyn no primeiro livro e como eventualmente trata a Sansa no terceiro livro. Ela é bastante arrogante e age com bastante superioridade e cerca o Robin Arryn de uma segurança maternal quase que doentia, porque também acredita que o seu filho é o mais especial do mundo, né? Mesmo a gente vendo que é uma criança problemática e doente, mas aos olhos dela, na verdade é só inveja dos outros, ele é muito especial. Fora que ela é obcecada pelo Mindinho, o que não dá pra entender, porque não tem motivo nenhum pra você ser obcecado pelo Mindinho, e ela simplesmente não só coloca os Lannisters contra os Starks de um ponto de vista político, como ela põe a própria família em risco, né? Tanto os Tully como um todo, né? Do Edmure ao pai, ao Hoster Tully, a própria Catelyn, vão ficar vulneráveis e expostos por conta de decisões da Lysa, e quando começa a treta que ela mesma causou, ela ainda se faz de vítima pra Catelyn, né? E mantém o Vale de Arryn totalmente neutro, o que eventualmente acaba não necessariamente sendo o culpado pelo Robb Stark que acaba sendo derrotado, mas isso com certeza influenciou, né? Se o Robb tivesse tido o apoio do Vale, eu acho que ele não teria sido derrotado pelos Lannisters. Ele tinha uma chance muito boa de se sair vitorioso na guerra, mas o Vale não quis apoiar e a própria Lysa, que criou toda aquela confusão, acabou abandonando a própria família a um destino terrível. E quando a gente vê ela lidando com a Sansa no terceiro livro, a gente percebe que ela não tinha nenhum remorso por isso. Em nenhum momento ela se arrepende de ter condenado os irmãos à morte ou a um destino violento. Ela continua agindo com muita arrogância e inclusive acaba ameaçando a vida da Sansa, tentando matar ela, e acaba sendo morta ela própria pelo Mindinho, numa das cenas mais satisfatórias da história aí das Crônicas de Gelo e Fogo. 4. Shay. E já que estamos falando de manipuladoras, vamos falar da Shay. Aqui eu acho que é importante fazer uma diferenciação, porque em Game of Thrones, a série dá a entender que a Shay era realmente apaixonada pelo Tyrion, e ela só se volta contra o Tyrion quando se sente descartada por ele. Especialmente ali no momento em que o Tyrion casa com a Sansa, e a Shay já começa a sentir que o Tyrion tá mais interessado na Sansa do que nela, e também quando eventualmente o Tyrion manda a Shay embora, né? Na série a gente tem esse momento em que o Tyrion pede pro Bran levar a Shay embora, porque ela tá em risco em Porto Real, ele sabe que ela pode ser usada contra ele sabe que ela pode ter um destino terrível, e ele tá fazendo isso pra proteger ela, mas ela se sente descartada, e aí ela se volta contra o Tyrion. Mas nos livros é muito mais claro que desde o começo a Shay só manipulou o Tyrion. Ela queria ascender socialmente, ela queria mais da vida, e ela usa o Tyrion pra isso. E o Tyrion sabe, ele tem consciência de que ela é uma prostituta, e de que ela tá jogando o jogo dela, e ele tá jogando o jogo dele, e que isso faz parte, né? É aquela, você finge que me engana, eu finge que acredito. Esse era o jogo dos dois. O problema é que o Tyrion é muito carente, né? Ele tem essa necessidade de aprovação muito grande. O grande defeito do Tyrion é que ele quer demais ser amado dentro da história. Então, ele muitas vezes se deixa levar pela enganação que a Shay comete contra ele. Em alguns momentos, o Tyrion para e pensa: ela é uma prostituta, ela tá te usando, ela tá te manipulando. Você tem que ter consciência sobre isso, ela tá mentindo pra você. Mas em outros momentos, o Tyrion acaba se deixando levar. Só que o que me incomoda na Shay é que ela sabe dessa necessidade de aprovação do Tyrion. Ela meio que sabe que o Tyrion, mesmo que eles tenham esse jogo entre eles, a Shay sabe que o Tyrion é um alvo vulnerável. Ela sabe que essa é a fraqueza dele. Então ela começa a explorar isso ao longo da história. Ela começa a se aproveitar justamente desse ser o ponto mais fraco do Tyrion. Isso que eu acho que torna ela uma personagem detestável. Fora que quando ela trai o Tyrion dentro dos livros, ela faz isso de uma maneira muito fácil. Pouca coisa é oferecida pra ela e ela já aceita pra trair o Tyrion. Então demonstra que claramente ela não dava valor nenhum pra ele. Diferente na série, onde ela pelo menos parecia gostar um pouco dele, nos livros ela é totalmente
totalmente fria em relação a ele, mente de maneira descarada e recebe muito pouco para fazer isso. Então ela vende o Tyrion de maneira muito fácil e sem nenhuma justificativa emocional, como é no caso da série, né? Então acho que isso torna ela uma personagem muito mais detestável, né? E acho que esse fato do Tyrion ser um alvo vulnerável, mesmo que o Tyrion tenha os seus defeitos e cometa seus erros com a própria Shai, o Tyrion também age de maneira errada com a Shai em alguns momentos da história, não levando o sentimento delas em consideração em alguns momentos, e às vezes tratando ela demais como uma prostituta, e fechando qualquer oportunidade deles criarem um vínculo mais real. Mas ainda assim, acho que o fato da Shai identificar que o Tyrion era vulnerável porque ele queria ser amado e usar isso contra ele é muito baixo e faz com que seja pra mim uma das personagens mais detestáveis aí do universo das crônicas. 3. Janos Slynt. Mas, mesmo que a Shai seja detestável, poucos personagens me irritam mais do que Janos Slynt. Ele é aquele tipo de personagem que é muito babaca e que é um pouco parecido com o segundo lugar da lista. É aquele tipo de pessoa que se acha demais, mesmo não sendo nada, sendo um merda. O cara é um merda completo, todo mundo sabe que ele é um merda, mas ele ganha um pouquinho de poder e já começa a se achar o cara mais foda do mundo, quer mandar em todo mundo, sofre da famosa síndrome do porteiro, né? Acha que é o grande síndico de Porto Real, e que todo mundo vê valor nele, mas é um cara que não tem, por conta própria, né, não tem valor nenhum. Eu acho até que o Janos Slynt de Game of Thrones é mais detestável que o Janos Slynt dos livros, o que é algo raro. Mas pra quem não lembra, o Janos Slynt é o personagem que é o capitão da guarda da cidade, da patrulha da cidade, durante o primeiro livro, e ele é pago pelo Mindinho e pelos Lannisters pra atrair o Ned Stark. A Cersei oferece pro Janos criar uma casa pra ele, então ele é um plebeu que ascendeu a nobreza, e ela dá pra ele Harrenhal, o que era um prêmio muito maior do que qualquer coisa que o Janos Slynt pudesse ter feito para merecer. Identificando isso, né, que a Cersei tinha se passado ao dar Harrenhal pro Janos, e também percebendo que o Janos não era nada confiável, o Tyrion vai lá, se volta contra o Janos e acaba mandando ele para a Patrulha da Noite e substituindo o posto dele como capitão da Patrulha da Cidade. Além do fato de que é o Janos que executa as ordens da Cersei no livro de assassinar todos os filhos bastardos do Robert. Então, além de tudo, ele é um assassino de bebês e crianças, o que também é muito cruel. Quando chega lá na Patrulha da Noite, demora um pouco para ele chegar, o Janos vai disputar, né, o poder ali com o Jon Snow, sendo a grande oposição ao Jon ser eleito o senhor comandante da patrulha. Na série, inclusive, é o contrário, né? O Janos se torna meio que capacho do Sir Alistair Thorne, porque a série não quis desenvolver tanto ali o papel do Janos. Mas nos livros, é o Alistair Thorne que é capacho do Janos Slynt, porque o Janos Slynt é visto como um cara que tem muita influência em Porto Real. Então ele chega na muralha cheio de pompa. E aquela coisa, como ninguém conhece ele de verdade na muralha, e ele chega cheio de pompa, todo mundo acredita que ele de fato é o foda. Que ele tem realmente contatos em Porto Real e que se votarem nele, a patrulha pode melhorar. Porque não só ele seria muito experiente como senhor comandante da patrulha da cidade, como também ele tinha esses contatos com os Lannisters. Mas a verdade é que os Lannisters cagam pro Janos Slynt e também ele não era um grande comandante da patrulha. A gente vê que ele ascendeu ao poder justamente por ser um cara muito corrupto. Só que o ponto é, ele se acha o foda e ele trata o Jon Snow especialmente mal pelo Jon ser filho do Ned e por ser bastardo, sendo que ele próprio é um cara que veio como plebeu. Então, ele é totalmente detestável, é um outro personagem que se acha demais e não consegue bancar, né, a própria arrogância, e nós, leitores, sabemos que ele é um merda. Então, ver ele se achando e as pessoas caindo no papo dele irrita muito durante todo o livro, até que, eventualmente, ele resolve desafiar o Jon publicamente como senhor comandante, achou que estava falando com o Jon Snow, mas, na verdade, estava falando com o Lord Snow, com o senhor comandante mais foda que a patrulha já teve, e o Jon vai lá e, ó, corta a cabecinha do Janos Slynt, sem hesitar. O que é uma das minhas cenas favoritas, tanto dos livros quanto da série. Adoro o Jon Snow decapitando o Janos, executando o Janos, porque dá muita satisfação e é um ponto muito importante para a criação da persona do Jon Snow, né? É o momento que a gente vê que o Jon não é mais um garoto, mas que ele assumiu de fato o manto de ser comandante e ele vai fazer o que for necessário para fazer valer a autoridade que ele tem ali em Castelo Negro. 2. Viserys Targaryen. Acho que esse também é um caso de um personagem que todo mundo sabe que é detestável, que é fácil de odiar, e o Viserys é talvez um nível a mais do que o Janos Slynt, né? O Viserys também é um garoto que acha que é muito foda, ele se vê como um dragão, ele acha que ele é muito poderoso, que ele é um grande guerreiro, que ele é um cara destinado a governar, que ele é destinado a grandes coisas, simplesmente por ele ser Targaryen, mas durante todo o primeiro livro, a gente vê que o Viserys é um grande merda, que ele não passa de uma lagartixa, como acho que o próprio Sir Jorah fala pra Daenerys. Eu acho que o Viserys também tem uma questão atenuante, que ele foi criado num contexto muito difícil, né? Os livros falam não só que o Viserys foi criado de uma maneira muito protegida pelo rei Aerys II, justamente porque
as crianças do Aerys com a Rhaela viviam falecendo, né, natimortos. Então, quando o Viserys consegue passar ali da infância, ele é meio que criado numa redoma de vidro. Ele vê a família sendo totalmente destruída na rebelião, é obrigado a ser criado no exterior. Depois, ele é cortejado por muita gente como herdeiro do trono, mas vê toda essa atenção que ele recebeu e esvaziando ao longo do tempo, né, conforme o governo do próprio Robert ia se consolidando. E isso cria nele muitos traumas, né? Então, claramente, o Viserys é um rapaz que passou por muitos traumas. O que eu acho que mais me irrita nele é que ele desconta tudo isso na Daenerys, né? E a gente vê a Daenerys como uma criança que era irmã dele, e o Viserys era a única figura próxima que ela tinha, era o cara que tinha que proteger a Daenerys, que tinha que cuidar dela, mas na verdade ela se torna alvo das frustrações dele. Então quando o Viserys não consegue lidar com as próprias frustrações, com os próprios traumas, ele vai lá e desconta tudo na Dany, que era talvez até uma pessoa mais vulnerável do que ele próprio. Então eu acho isso muito cruel, né? Aqui nos personagens da lista, um dos grandes fatores que a gente vê que se repete são personagens que se voltam contra a própria família. E de fato, eu acho que você se voltar contra a sua família, especialmente de uma maneira ambiciosa ou cruel, né, você descartar a família, ou você colocar a família no fogo só pra se beneficiar, é uma das coisas que mais me irrita e é uma das coisas que eu mais considero talvez deplorável. Eu, particularmente, tenho uma relação muito próxima com as minhas irmãs. Ver daí o Viserys tratando mal a própria irmã, acho que pega pessoalmente pra mim, me incomoda muito. Acho que ele tá aqui, talvez não porque ele seja mais arrogante ou necessariamente pior do que o Janos Slynt, ou talvez ele não seja, em termos de agir contra a própria família, ele não seja tão ruim contra o Euron, por exemplo, mas pessoalmente a forma como o Viserys deveria cuidar da irmã e na verdade ela se torna um alvo dele, é o que mais me irrita nele, né? Fora que ele se acha muito, ele acha que ele é um grande guerreiro, ele acha que ele merece o mundo, e não é assim que a banda toca, né? Como a própria Daenerys vai mostrar ao longo de toda a sua história, né? Não é só uma questão de merecimento, né? Você tem que fazer acontecer e você tem que se provar mais forte do que o universo que vai jogando obstáculos contra você, algo que a Daenerys aprende a fazer muito bem e que o Viserys jamais conseguiu. Por isso ele era uma lagartixa e a Daenerys é o dragão e o garanhão que monta o mundo também. E bom, antes de ir para o primeiro lugar, ficam aqui algumas menções desonrosas de pessoas que poderiam estar nessa lista, mas que não estão. Como, por exemplo, o Gregor Clegane e seus homens, também dos personagens mais cruéis aí das crônicas, que tem algumas das, talvez as cenas mais violentas, né, da história, né? Tanto da menina que o Gregor e seus homens abusam lá na estalagem da encruzilhada. Não, acho que não é na estalagem da encruzilhada, né? Mas era no segundo livro que a gente tem esse relato. Quanto, enfim, das torturas que eles praticam em Harrenhal e também a morte da Rhaenys, do bebê Aegon e da Elia Martell, que estão na conta deles. O Gregor Clegane é um dos personagens mais terríveis, talvez, da história de Westeros e com certeza da história das crônicas, mas eu não coloquei ele na lista justamente por aquele motivo que eu falei no começo, né? É um personagem que ele é feito pelo Martin para ser essa camada, né, de ser um cara terrível. Fora que o Gregor, ele não parece ser um personagem que pensa nas atitudes que ele faz, o que não necessariamente exclui a culpa dele, mas sempre tem alguém por trás das ações, né? Então, acho que o Tyrion Lannister é um personagem mais culpado pela violência do Gregor Clegane do que ele próprio, porque é o Tyrion que coloca o Gregor e que nutre o Gregor e que usa o Gregor para essas ações e que transformou o Gregor num monstro, né? E usa como seu monstro particular. Tem esse atenuante, fora que acho que é um detalhe que passa meio despercebido nas crônicas, mas o Gregor Clegane também tem uma condição psicológica, né? Ele tem gigantismo, muito provavelmente, e ele vive dopado com leite de papoula, porque ele tem fortes dores de cabeça, a ponto de o próprio leite de papoula não fazer mais efeito nele, então ele vive dopadão. Então talvez ele tivesse uma questão meio de doença ali, também influenciasse na violência das ações dele, né? De novo, nada passando pano, mas ele, especial, ele não tá na minha lista, porque acho que ele é um personagem feito pra gente odiar, ele é feito pra ser cruel, eu acho que ele não tem tantas nuances como outros personagens da lista, e por isso que quando eu vou ler ações do Gregor Clegane, eu já sempre espero o pior, e acaba que não me irrita tanto quanto outros personagens. Aqui também coloco os rapazes do Bastardo, então o Ramsay não tá na minha lista, e talvez nem coloque o Ramsay aqui nas menções, porque também é um personagem feito pra gente odiar, mas eu acho que o que me incomoda mais no Ramsay são as pessoas em volta dele, as pessoas que são atraídas pela crueldade que o Ramsay tem, pela forma como o Ramsay é cruel, e que acabam se cercando, né, comendo os farelos que o Ramsay deixa cair da mesa, né, se aproveitando um pouco do prestígio que o Ramsay tem e da, não é legitimidade, né, mas o mundo de Westeros permite que figuras como o Ramsay sejam especialmente violentas e cruéis. O Ramsay está numa posição
dentro de Westeros em que ele pode ser desse jeito que ele quer. O sistema permite que ele seja cruel. E aí os personagens como o Caralho Amarelo, que é um dos nomes mais engraçados das crônicas, o Ben Ossos, ou até o pequeno Walder Frey, que se juntam ali com o Ramsay, eles não têm essa mesma permissibilidade que o Ramsay tem para serem cruéis, mas eles ficam perto do Ramsay porque aí eles podem fazer parte da festa, né? Então, são os rapazes do Bastardo, personagem também que eu detesto. Também coloquei aqui na menção desonrosa o Jorah Mormont, porque da mesma forma que o Daario Naharis incomoda a Daenerys, o Jorah também atrapalha a Daenerys. E assim, não é nenhum mistério que a Daenerys é minha personagem favorita das crônicas. Se eu pudesse, eu botava a Daenerys no potinho e proteger ela. Então, personagens que atrapalham a vida da Daenerys, eu automaticamente já detesto eles. E acho que o Jorah não só começa a ficar muito, muito possessivo com a Daenerys, sem ter nenhum motivo pra isso, durante a história vai atrapalhando ela, como ele é um traidor da causa da Daenerys, e ele ainda abusa dela, beija ela à força e fica importunando ela sexualmente, olhando ela de forma lasciva o tempo todo, o que a Daenerys percebe dentro dos livros e incomoda ela também. Então o Jorah é um personagem que me irrita um pouco, e eu demorei muito pra perceber que o Jorah é assim, o que me irrita mais ainda nele, porque significa que ele passou, que essa coisa de ser um romântico sofredor me convenceu. Então eu caí no papinho do Jorah por muito tempo. Só recentemente que eu percebi que o Jorah era um merda. Então eu também não gosto dele. Fora que também ele odeia o Ned Stark, sendo que foi ele que fez cagada, né? Ele vai lá, vende escravos pra tentar manter uma esposa que também era totalmente interesseira, e quando o Ned Stark vai punir ele por ser um merda, ele fica bravo com o Ned Stark. O Ned Stark tirou tudo que eu tenho. Não, você assume suas gracinhas. Assume as cagadas que você fez. Ainda que o Jorah meio que vai compensando um pouco na jornada dele com o Tyrion, com a Merreca, né? Ele acaba se unindo ali aos dois e todos estão meio que num arco de redenção, mas no geral o Jorah é um personagem que eu não gosto. Pra terminar as menções desonrosas, tem a Lyanna Stark, que tá aqui como menção desonrosa simplesmente porque eu não sei se a Lyanna foi sequestrada pelo Rhaegar ou se ela fugiu com ele. Se a Lyanna foi sequestrada, ela não merece estar na lista, porque daí, coitado, não tem culpa de nada. Agora, se a Lyanna fugiu com o Rhaegar, aí ela estaria no meu segundo lugar de personagem mais detestável. A gente sabe, né, o problemão que Rhaegar e Lyanna causaram no reino. Mas, acima de tudo, eu acho que a Lyanna fugiu com o Rhaegar, acho que ela viveu uma aventura com ele, que ela fez tudo de propósito, mas eu acho que é uma das situações dentro das crônicas que não dá pra ter certeza. A gente realmente não sabe. Se eu fosse apostar, apostaria que ela fugiu com o Rhaegar. Tem, inclusive, um vídeo aqui no canal sobre o casamento do Rhaegar com a Lyanna, como que pode ter acontecido nos livros, a pista que a história dá pra gente de que ela fugiu de maneira intencional com o Rhaegar, mas como não dá pra ter certeza, eu vou deixar ela só nas menções desonrosas. Número 1, Rhaegar Targaryen. E é óbvio que o homem ia estar aqui, né? Quem acompanha o canal com frequência sabe que o Rhaegar é o personagem que eu mais detesto das Crônicas de Gelo e Fogo. Ele tá na minha lista, é um personagem que eu detesto tanto. Primeiro, não porque ele é mal escrito. O Rhaegar é um personagem maravilhoso em termos narrativos. Acho que ele representa muita coisa para a história das Crônicas e é um personagem muito importante para a composição da história das Crônicas. Que nenhum personagem que eu listei aqui na lista, tirando talvez o Daario Naharis, é um personagem que eu acho que seria dispensável. Que todos eles aqui cumprem um propósito, o Martin sabe usar esses personagens dentro da história, eles são importantes pra trama, e talvez de todos os que eu citei, o Rhaegar e o Viserys sejam os mais importantes pra história, né? Então, de forma alguma, eu acho que o Rhaegar é um personagem ruim narrativamente ou sobre um aspecto literário. O Rhaegar me irrita porque, acima de tudo, eu acho que existe essa diferença entre quem era pro Rhaegar ser e quem ele foi. Porque, como eu falei do Gregor Clegane, quando eu leio um personagem como o Gregor Clegane, eu já espero o pior dele. São personagens escritos que a gente vê que existe uma série de situações na vida dele que fazem com que eles sejam personagens que foram feitos para serem ruins. O Rhaegar tinha tudo para ser o cara perfeito, o próximo rei de Westeros, o cara que poderia reviver a dinastia Targaryen, que poderia fazer muito pelo reino, era um príncipe muito promissor, e era um cara que tinha muitas qualidades e tinha muita responsabilidade acima de tudo, especialmente no momento da rebelião, em que a gente fala em que provavelmente havia uma conspiração para depor o rei Aerys e pro Rhaegar assumir o trono, e que provavelmente o Rhaegar era parte dessa conspiração, a gente vê que ele tinha muita responsabilidade nas costas. E o fato de ele jogar tudo isso fora para viver uma aventura romântica e profética com a Lyanna faz com que, na minha opinião, ele seja o personagem mais irresponsável das crônicas, e ele condenou milhares a uma guerra brutal e violenta, tudo porque ele foi extremamente arrogante, né? Ele colocou acima do bem-estar de si mesmo, da sua família, do
reino ideais proféticos que ele não sabia se iam se comprovar. Porque até aquele momento o Rhaegar já tinha mudado de ideias de profecia, pelo que o próprio Mestre Aerys fala, e ele concordava com o Rhaegar, ele e o Rhaegar já tinham se confundido e mudado de ideias inúmeras vezes. O Rhaegar achou que ele seria o Azor Ahai, depois achou que seria o filho dele, o Aegon, mas parecia que ele precisava da Lyanna para fazer de fato o Azor Ahai. Então ele próprio não tinha certeza de como as profecias funcionavam. Ninguém dentro das crônicas tem certeza. Nem a Melisandre, que trabalha com isso, até ela sabe e entende que as profecias podem ser lidas de maneira errada. Fantasma do Coração Alto também fala isso pra Arya, de certa forma. Quase todos os personagens que trabalham de fato com profecias entendem que elas são difíceis de entender e que elas podem trazer consequências muito ruins. E o Rhaegar, a partir de uma visão, não necessariamente que ele teve a visão, né, mas das suas leituras e das ideias proféticas que ele tinha, colocou tudo em risco por um ideal de que eu acho que misturava realmente ele acreditar naquela profecia, mas me parecia ser um cara que acreditava acima de tudo que ele tinha que ter um papel especial. Ou ele tinha que ser o Azor Ahai, ou tinha que ser um filho dele, ou que tinha que vir de alguma forma de uma ação que ele cometeu. E pra mim o que mais pega de novo em relação à família, o fato de que no meio de toda a experiência do Rhaegar com a Lyanna e tudo mais, o que mais me dói no Rhaegar é a forma como ele descarta e coloca de lado e deixa totalmente vulnerável a Elia Martell e seus filhos. Se o Rhaegar tivesse simplesmente tido uma amante secreta que ninguém conhecia, ele não me irritaria, sabe? O que me irrita no Rhaegar, acima de tudo, é a forma como as pessoas que mais dependiam dele, que era a esposa e os filhos, ele deixa de lado. O que pra mim é um reflexo incrivelmente comum e terrível da masculinidade. Via de regra, as pessoas que os homens mais precisam defender e que falam tanto que defendem, que são suas esposas e filhos, são as que costumam estar mais vulneráveis e serem mais prejudicadas pelas ações desses homens. Então, pra mim, o Rhaegar é um reflexo muito perfeito de quase tudo que tem errado com a masculinidade, não só nos dias de hoje, mas desde sempre. E é por isso que eu detesto tanto ele. E também pela forma como as pessoas costumam passar pano pro Rhaegar, porque ele tem uma boa aparência, porque ele tem bons costumes, porque ele é bem educado, porque ele tem habilidades. Como se o fato do Rhaegar ter qualidades compensasse automaticamente os erros que ele cometeu. O personagem como o Gregor Clegane, dificilmente as pessoas vão passar pano, porque ele não tem nenhuma qualidade que sirva para as pessoas passarem pano pros defeitos dele. Mas o Rhaegar, por ter qualidades clássicas consideradas valorosas pelas pessoas, como beleza, habilidade de cantar, habilidade na espada, coisas que são valorizadas tanto em Westeros quanto fora de Westeros, né? Habilidades físicas e estéticas, as pessoas tendem a passar pano para as ações terríveis que ele comete, o que também demonstra muito de problemas que a gente tem de visão, né? Na própria vida real, né? Políticos ou figuras midiáticas que, por serem bonitas, por serem bem apessoadas, por falarem o que você quer ouvir, muitas vezes você passa totalmente o pano para os erros e defeitos dessas pessoas, simplesmente porque existe algo na estética delas ou no papel que elas compõem dentro da sociedade que faz com que as qualidades delas superem para você, não só superem, mas apaguem para você os erros que elas cometem. O que me fez começar a odiar cada vez mais o Rhaegar foi a forma como, conforme eu ia criando conteúdo pro canal e falando que eu não gostava do personagem, mais gente aparecia para defender ele. Algo que nunca vai acontecer com o Tyrion Lannister, com o Gregor Clegane, com o Joffrey, com o Ramsay. Ninguém vai aparecer para defender esses personagens, porque eles não têm qualidades, especialmente estéticas, que sirvam, né, para justificar ou para apagar os erros terríveis que eles cometeram. Então, para mim, é tanto essa forma como as pessoas tendem a defender o Rhaegar e passar pano pra ele, que me irrita no personagem, tanto dentro de Westeros, porque personagens como a Cersei, Barristan Selmy fazem a mesma coisa, também caem no papo do Rhaegar, dele ter uma qualidade como cantor, faz com que os erros que ele cometeu sejam justificáveis. Então, tanto dentro da história quanto fora, isso me incomoda, mas especialmente a forma como o Rhaegar deixou vulnerável as pessoas que ele mais tinha que defender, a Elia Martell e os seus filhos, que ficaram totalmente expostos pelas decisões deles, né? Então, pra mim, eu coloco muito na conta do Rhaegar. E não só pela morte dessas pessoas, mas pela vergonha que ele fez a Elia Martell passar, né, no próprio torneio de Harrenhal. Por que ele fez isso, sabe? Não tinha nenhum motivo, foi totalmente gratuito o Rhaegar ter exposto a Elia daquela forma. E tudo que a gente sabe sobre a Elia e os filhos é que eles eram ótimos. Claro, o bebê Aegon era muito novo, mas a Rhaenys parecia ser uma criança extremamente fofa e querida. A Elia Martell parecia ser uma pessoa extremamente bondosa, muito generosa e tudo mais. Até tem, quando ela conhece o Tyrion, né, ela defende ali o Tyrion quando era bebezinho e tal, parecia ser uma pessoa ótima e, na verdade, o Rhaegar acaba deixando essas pessoas morrerem pela própria arrogância e pelos próprios delírios de grandeza que ele tinha. Então
Então é isso, pessoal, essa é a minha lista e agora vai entrar no vídeo a parte em que eu mostro os votos que vocês colocaram, né? Eu fiz um formulário, deixei na aba comunidade e deixei os membros do canal também votarem, para ver quais eram os personagens que vocês mais odiavam. Então vamos para essa parte do vídeo. Então, boa, pessoal, vamos ver lá as respostas que vocês deram de quais são os seus personagens mais odiados aí das crônicas, tanto da comunidade do canal quanto do clube de membros, né? Porque todo mundo participou aí dessa votação. Inclusive, como vocês podem ver aqui no formulário, eu tive 372 respostas. Então a galera curtiu mesmo destilar o ódio aí e votar na galera que mais odeia. Aqui, esse gráfico é legalzinho, né? Mas ele não dá pra ver muito bem porque ele tá dividido por cores, né? Daí teria que ficar achando a cor de cada personagem. Mas ele destaca aqui o Joffrey Baratheon com 14% dos votos. Aí tem aqui o Ramsay com 10%, Rhaegar com 7%. E uma galerinha boa aqui, ó. Walder Frey, 22 votos, 5%. Então tem uma galera que ele mostra aqui. Daenerys. 8 pessoas tiveram coragem de votar na Daenerys como personagem que mais odeiam. Tudo bem. Vamos ver aqui por pergunta, que aí a gente consegue ver quantos votos cada personagem tomou, bem bonitinho. Vamos olhar para os 10 mais votados, né? E dar uma olhada para ver se tem alguma coisa interessante. Mas como eu falei no meu vídeo, né? Era meio óbvio que alguns personagens receberiam mais votos. No caso, o Joffrey e o Ramsay. Com certeza são os personagens mais odiados das crônicas, mas é aquilo, é o que eu falei, né? Eles são feitos para serem odiados, né? Acho que do meu ranking de personagens que são feitos para serem odiados, só faltou aqui o Viserys Targaryen, né? Mas então, o Joffrey ganhou com 52 votos, tá justo, realmente ele é bastante babaca. E logo atrás veio o Ramsay com 40 votos, né? Então, realmente os dois personagens que mais chocam os leitores, né? O Joffrey ali no começo da obra, sendo bem babaquinha, sendo muitas vezes cruel, violento, aquele príncipe arrogante que acha que é o grande fodão, mas não manda em porra nenhuma, não tem nenhuma habilidade pra se vangloriar de verdade, né? Vive falando que é o foda, mas fica escondido atrás da saia da mãe. Nem o Tyrion Lannister gostava dele, né? O Tyrion fica mais do que feliz quando o Joffrey morre pra poder cuidar do Tommen. Então, personagem bem babaca, a forma como ele trata a Sansa e a Arya também faz com que a gente tenha esse ranço pessoal dele. E o Ramsay, talvez um dos personagens mais cruéis que a gente tenha nas crônicas, né? Eu acho que o Ramsay, ele é realmente muito mais cruel do que o Joffrey, né? A ponto de eu achar que o Ramsay da série, por exemplo, é bem suavizado em relação ao Ramsay dos livros, né? O Ramsay dos livros, acho que ele é a melhor definição de um psicopata que a gente tem nas crônicas, né? Ele é um cara que é cruel e frio e que faz essa crueldade de maneira bastante sistemática, né? Então, realmente, é o cara mais sádico das crônicas. Logo abaixo vem o Rhaegar Targaryen, o que me deixa muito feliz, mostra que eu tô conseguindo construir uma comunidade aí com valores, com opiniões boas, bem centradas, mas dá pra ver que já tem uma grande diferença, né, entre o Rhaegar e o Ramsay, né, e ainda mais com o Joffrey. Depois vem o Walder Frey, o que também faz sentido, já que o Walder Frey é o cara que trai os Starks, e o Walder Frey é um personagem bastante ácido, né? Apesar de que eu acho que tem um tom meio cômico, assim, no Walder Frey, especialmente na primeira interação que ele tem com a Catelyn. É um velho safado bem maldito, mas tem uma coisa meio cômica, assim, da forma como ele fala, né? É aquela coisa do velho que pensa, eu já tô velho mesmo, vou falar o que eu quiser. Então ele acaba debochando um pouco dos costumes ali de Westeros, o que acaba sendo engraçado, mas a gente sabe que ele é um cara bem escroto e não tem problema nenhum em trair o Robb e parece até tirar certo prazer e satisfação, né, da forma como aconteceu o Casamento Vermelho. Depois o Gregor Clegane também, que junto com o Ramsay é a galera mais cruel aí das crônicas, que tem os maiores atos de crueldade, e acho que é justo tá aqui. Tyrion Lannister, que é quem eu considero que é o grande vilão das crônicas como um todo. Até porque as ações do Gregor Clegane, por exemplo, sempre são enviadas pelo Tyrion, né? Então, o Tyrion usa o Gregor Clegane como um cão violento para cumprir as suas atrocidades, mas a mente por trás é a do Tyrion, né? Fora que ações como a crueldade com que ele puniu o Tyrion e a Tisha, né? Totalmente desproporcional, e uma das ações mais cruéis da história das crônicas. A morte da Elia Martell dos filhos também, então entre os atos mais cruéis, todos pensados pelo Tyrion Lannister. A forma como ele tratou os filhos a vida inteira, como ele abre mão do Tyrion, enfim, é um cara muito cruel, faz sentido ser odiado. Mas a diferença do Tyrion com todo mundo da lista aqui é que o Tyrion pelo menos tem uma coisa, ele é realmente muito foda naquilo que ele se propõe a fazer, né? Como estrategista, como líder, né? Ele realmente é muito bom, né? Os outros não tem nada pra se vangloriar disso, né? Nem o Rhaegar, inclusive, né? Muito papo, pouco futebol. Aí vem o Craster, também bastante odiável, né? Inclusive, acho que o Craster e o Rhaegar, né? São os únicos até agora que estavam na minha lista também. Cersei Lannister,
Eu entendo odiar a Cersei, mas acho que ela começa a ficar bem um ciclo de loucura e crueldade no final ali do quarto livro, que vai ficando sem limites, assim, né? Realmente vai passando de qualquer ponto. A forma sistemática como ela permite que o Qyburn torture e faça experimento com as pessoas. A Cersei Mengele ali do Festim dos Corvos. Mas eu acho que o ponto é que a Cersei dura pouco, né? Esse ritmo de maldade dela não dura muito, apesar de, né, dura do primeiro ao quarto livro, mas com mais foco no quarto livro. E logo ela já é meio que punida ali pela fé militante, então a gente já meio que tem a revanche contra a Cersei. O Bolton empatado com a Cersei. Ok, né? Mesmos motivos do Valder Frey, né? E também o Roose, da mesma forma como o Tywin usa o Gregor, me parece que o Roose também se aproveita do Ramsay, né? Pra crueldade. Agora, Sansa tá na lista, daí já é loucura, né? Talvez a Sansa seja a personagem que mais sofre hate desproporcional das crônicas, né? Eu entendo, eu também não gostava da Sansa, mas o que eu falei, né? O meu vídeo sobre o Mindinho, sobre o Mindinho não ser o vilão da história, me fez gostar muito mais da Sansa. Depois que eu percebi que todo mundo usou a Sansa na história e que ela é uma menina muito perdida, no sentido de ninguém ter dado apoio suficiente para ela, meio que a vida inteira. Até a família, o Ned e a Catelyn, acabam usando ela como um peão a ser vendido pros Baratheon, então nem eles souberam cuidar da Sansa de verdade. Então a Sansa, ela se tornou um personagem que eu queria botar no potinho e proteger também, porque comecei a ficar com pena dela, da coitada. Aí vem Mindinho, o Alto Pardal, Daenerys, loucura, não vou nem comentar. Victarion também tá na minha lista, né? Catelyn, acho mais compreensível do que a Sansa, Catelyn ter votos, porque acho que a Catelyn é totalmente desproporcional com o Jon Snow, né? O jeito que a Catelyn odeia o Jon é ridículo. Qualquer outra ação da Catelyn, eu acho ok. Ela ter libertado o Jaime e tal, eu acho que todas são bem justificadas na história, sobre o ponto de vista dela, do que ela sentia, do que ela pensava, dá pra entender. Não são ações piores do que... A Catelyn libertar o Jaime não é pior do que o Robb casar com a Jane Westling. Eu, inclusive, acho bem menos pior. Mas o ódio dela pro Jon Snow faz ficar difícil justificar a Catelyn. Criston Cole também tá na minha lista, né? Babacão incel de Westeros. Euron Greyjoy também tá. Bran, eu não gosto muito dos capítulos, mas não acho muito justo também. Não acho que ele seja tão odiável. Janos Lynch também tá na minha lista. Lysa Arryn também tá na minha lista. Aí vai vindo outros personagens, né? Aerys Targaryen, Alistair Thorne, Balon Greyjoy, Theon Greyjoy, Jaime, Jon, Otto, Shai também tá na minha lista. Stannis, quem marcou Stannis aqui vai arder no fogo do Senhor da Luz, já fique avisado. Viserys tá na minha lista. Ygritte, gente, Ygritte, pelo amor de Deus. Só coloquei Ygritte na lista porque, pra poder fazer a lista, eu pedi ajuda pro ChatGPT, pedi pra ele me dar os 100 nomes dos personagens mais importantes das crônicas pra poder copiar e colar aqui. Daí por isso que veio a Ygritte, senão eu nem estaria aqui. Enfim, aí tem outros personagens. Acho que tá bem ok a lista de vocês. Tem os nomes que fazem mais sentido geral, né? Joffrey e Ramsay. Outros nomes compreensíveis. Eu acho que só o que eu discordo fortemente de estar aqui é a da Sansa, né? Acho que realmente, pra ter 11 respostas, qual posição que ela ficou? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Não. A Sansa daqui é realmente injusto. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. De novo, ele foi um vídeo muito mais informal, né? E, assim, não existe realmente um critério, né? Às vezes, para você não gostar de alguém, né? Acho que o que faz... eu comento bastante sobre isso, que existe uma visão do autor sobre a obra, mas a experiência da obra, a mensagem da obra, o significado da obra só está completo quando as visões do autor batem com a interpretação dos leitores, né? E cada leitor vai ter uma interpretação diferente, né? E muitas vezes a verdade sobre a obra sai nessa média de visões dos leitores a partir da visão do autor, do choque com a visão do autor. E acho que eu comento muito sobre isso também, que quando a gente gosta ou não gosta de um personagem, muitas vezes isso fala mais sobre os nossos valores e sobre as ideias que a gente defende, tanto por bem quanto por mal, do que sobre aquele personagem em si. Porque aquele personagem, ele é simplesmente um reflexo de ideias e que quando entra em contato com a gente, essas ideias, isso vai destacar, né, quais são as nossas próprias crenças, né? Então, acho que muito do que eu trouxe aqui reflete questões que são mais ou menos preciosas para mim, né? Então, o irmão que não protege a irmã, né? O homem que deixa a família exposta, a briga de modo geral de irmãos, uma pessoa que é muito metida e arrogante, mesmo não tendo nada ao seu favor para justificar essa arrogância dela, a corrupção da guarda real, o incelismo do Sir Criston Cole. Acho que isso muito mais reflete
coisas que me irritam de forma pessoal e que fazem com que eu não goste desses personagens. E acho que para qualquer um que você não goste dentro da história, provavelmente isso vai revelar muito das suas questões pessoais. Eu pensei em colocar aqui, por exemplo, personagens como a Arya Stark, que eu não gosto, né? Mas eu percebi que talvez seja um pouco exagerado, porque não é que eu não gosto da Arya, né? Eu falo muito mal dela no Clube das Crônicas, do POV dela, né? Dos capítulos dela. Mas por quê? Não porque a Arya tem algum defeito gritante na personalidade dela, ou na forma como Martin construiu ela, que torne ela realmente intragável de ser lida. Mas, em especial, a Arya é um exemplo de uma personagem que eu não tenho nenhuma conexão pessoal com ela, né? Nada do que a Arya faz tanto me fere de algum valor pessoal que eu tenha e nem me identifica com algum valor pessoal, alguma experiência que ela passou. Então, por conta disso, eu tirei a Arya da lista, porque eu acho que ela é uma personagem que não gera nada em mim. E por isso mesmo, ler os capítulos dela é tão difícil, porque geralmente eu não me identifico com nada e nem nada me desagrada a ponto de me gerar uma emoção. Já os personagens que eu trouxe aqui nessa lista em particular, são todos personagens que algum ponto da narrativa deles, algum ponto da história, da personalidade deles, se conecta com algum valor que eu tenho ou fere algum valor que eu tenho, e por isso que são personagens que eu detesto ou que me irritam muito. E claro, o maior deles é o Rhaegar. Que bom que foi martelado até não poder mais no tridente. Mas é isso, deixa nos comentários qual é a sua lista pessoal, eu vou adorar estar lendo. Se você discorda de algum membro da minha lista, guarde pra você, não quero saber. Mentira, não vou falar. E se você discorda de algum personagem da minha lista também, escreva aí nos comentários, diga o porquê você discorda do personagem estar aqui, quem você colocaria no lugar. E aí a gente vai construindo essa discussão sobre quais são os personagens mais detestáveis aí do mundo das crônicas. Só dá pra ter personagens muito amados também no livro se tivesse aqueles personagens que você detesta muito, né? Se todo personagem, né, todos os personagens do livro forem incrivelmente amáveis, né, provavelmente esse livro vai ser muito chato, né? Então vamos combinar. Mas é isso, também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, falou e até mais. O Rhaegar é um personagem maravilhoso.